Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom ter você por aqui, mais uma manhã, para mais um devocional. É maravilhoso, né? Podermos compartilhar da palavra de Deus, falar da palavra de Deus todos os dias e ver o fruto que ela dá. Ler a Bíblia, fazer o nosso devocional, buscar a Deus é sempre importante. Eu sei que tem muita gente que diz, busca a Deus pela manhã, é o melhor horário. Não. Na verdade, buscar a Deus é importante em qualquer horário. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Na verdade, é bom que seja em todos os horários. Sempre busque a Deus. Sempre tire um tempo para o seu devocional. Seja ele de manhã, seja ele na hora do almoço, seja ele de noite. Ou no período do dia que você puder. Tirar um tempo para o seu devocional. E eu fico muito grato de você estar aqui me ouvindo e te ajudando no seu devocional diário. É um prazer para mim poder te auxiliar nesse devocional, tá? Nós vamos continuar no Salmo 7 e eu quero ler o versículo 6, que diz assim: Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Olha, Davi, mais uma vez, mostrando um grande senso de justiça. Davi clama, ó Senhor. É uma expressão forte, é um gemido, ó Senhor, ó meu Deus. Davi pede que a justiça de Deus seja efetuada sobre os seus inimigos. Porque, como disse, Davi estava sendo perseguido, havia uma perseguição e era injusta aos olhos de Davi. Davi já tinha falado para Deus, olha, se a injustiça está em mim, então que eles tenham vitória sobre mim, porque o errado sou eu. Mas Davi olha e diz, mas se eles estão errados, Senhor, então faça justiça. O Senhor clama por justiça. O Senhor exige que a justiça seja feita. O Senhor é a própria justiça, é um dos atributos de Deus. E Davi pede para que o atributo de Deus seja executado, seja feito. E será, realmente será. Toda a justiça de Deus será derramada sobre todos os homens. Não apenas será, como está sendo. Eu sei que as taças da ira de Deus, escritas no livro de Apocalipse, estão guardadas para um período futuro, período que nós chamamos de tribulação, grande tribulação. Lá estão guardadas as taças da ira de Deus que serão derramadas sobre os homens. Porém, a ira de Deus é sempre demonstrada, é sempre vista. Irmãos, um dos detalhes e um dos pontos da ira de Deus é que o homem não consegue ser bom por conta própria. É o preço do pecado que nós cometemos e Deus abandona os pecadores. Está escrito em Romanos que quando o homem não se atenta para Deus e não se converte, a ira de Deus é derramada, deixando esse homem à própria sorte, deixando esse homem aos próprios pensamentos, deixando que esse homem siga a sua própria vontade, o seu instinto natural, pecaminoso e carnal, até que encontre o destino certo para ele, que é o inferno. Veja bem, a ira de Deus é derramada, está sendo derramada. E aí você pergunta, qual a diferença? Já que a ira de Deus está sendo derramada sobre todos, a diferença é que quando nós chegarmos diante do trono de Deus para sermos julgados, o nosso pecado, nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós que vivemos debaixo do senhorio de Cristo e que Ele é o nosso Senhor, a sua salvação será demonstrada naquele dia. Ela já é demonstrada hoje nos santificando no processo e será demonstrada naquele dia. Como? Todo pecado precisa ser julgado. O nosso pecado que estamos debaixo de Cristo, ele é julgado, ele é colocado todo na conta de Cristo e foi pago no ato de Cristo na cruz. Quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, quando ele foi moído,
quando ele foi despedaçado, é claro que é uma figura de linguagem, nenhum osso dele se quebrou, mas quando ele foi moído naquela cruz, quando ele se entregou à morte, quando ele disse, está consumado, tetelestai, ele pagou toda a nossa dívida. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, olhando para isso, a nossa dívida foi paga. A nossa dívida, nós que estamos debaixo do senhorio de Cristo, está quitada. E quem não está, vai precisar pagar. Como não há como pagar essa dívida, serão lançados no inferno. Então a justiça de Deus, ela acontece e ela acontecerá. Deus é justo o tempo todo. O tempo todo. Nós que somos filhos também temos a nossa justiça. Mas como diz Hebreus, nós não somos julgados como o mundo é, somos julgados como filhos. Quantas vezes o Senhor não nos apertou? Quantas vezes nós não passamos por dificuldades e por provas? E se puxarmos bem a memória, saberemos que quanto no maior aperto que nós passamos, nós precisávamos de uma coisa: arrependimento, para que o Senhor nos livrasse de tudo isso. Quando veio o arrependimento, quando houve a confissão e o abandono do pecado, Deus tirou a mão de cima de nós e voltamos a caminhar de uma maneira mais suave. Não que não passamos por aflições, não que toda aflição gerada seja causada diretamente pela mão de Deus sobre nós, não é isso. Mas muitas vezes Deus nos aperta para nos trazer de volta, porque Ele nos julga, mas nos julga como filhos, filhos amados, que Deus quer sempre perto de si e coloca situações e acontecimentos para que nós possamos sempre voltar para Ele. Então, a ira de Deus, a justiça de Deus, como é o pedido de Davi, ela sempre está sendo feita. Isso prova que Deus ouviu a oração de Davi. Deus sempre vai ouvir as nossas orações. Se Ele vai fazer do jeito que queremos, aí é outra conversa. Mas saber que Deus ouve as nossas orações já é maravilhoso. Saber que tem alguém ouvindo as nossas petições, as nossas angústias, é surpreendente. E o melhor é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a perseguição, inclusive a injustiça, inclusive os nãos de Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Por mais que no momento a gente não entenda, chegará o tempo em que nós pediríamos a mesma coisa que aconteceu, porque nós saberemos o que Deus quis para nós. Nós teremos conhecimento suficiente para entender o porquê de Deus, os porquês que Ele fez tal coisa, que Ele permitiu tal coisa, que Ele disse não para tal coisa. Aí sim, nós diremos, louvado seja o nome do Senhor por aquela prova, glorificado seja o nome de Deus por aquela luta, por aquela aflição, por aquele problema, porque conheceremos como somos conhecidos, e entenderemos os porquês de Deus. Mas até lá, só o fato de saber que Deus nos ouve, saber que Deus está atento às nossas orações, já é confortador. Isso já serve de conforto suficiente para nós. E sabermos que, mesmo quando Deus nos coloca na prova, isso de alguma forma está cooperando para o bem, podemos fazer a nossa cama e descansar tranquilamente, porque o Senhor está nos sustentando. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau.